E aí, galera do Estude, tudo bem com vocês? Bom, dando sequência ao nosso módulo de projeto de texto, na aula de hoje nós vamos ver de fato quais são os 4 passos que a gente precisa dar para conseguir projetar as nossas ideias e, de fato, escrever um bom texto que atenda aos critérios que vimos na nossa primeira aula, ou seja, tipologia textual, gênero textual, coerência e coesão e, claro, que mensagem eu desejo comunicar através do meu texto. Nós podemos seguir aqui uma linha de 4 passos pensando mais especificamente no tipo de texto dissertativo, do gênero argumentativo. Por quê, Letícia? Porque a maioria dos vestibulares, incluindo o Enem, vai pedir uma proposta de redação em que você adeque as suas ideias, adeque a sua mensagem dentro de uma estrutura de um texto dissertativo do gênero argumentativo. E para que a gente consiga alcançar um bom texto dentro desses 2 critérios especificamente, a gente precisa ter a noção, ter a compreensão e sermos capazes de identificar, primeiro, o tema, qual é a questão posta em debate, a tese que eu vou construir dentro dessa temática, que já é um recorte temático, e eu vou refletir, ler, interpretar, rascunhar, selecionar os meus argumentos para poder identificar qual que vai ser a tese que eu vou defender no meu texto dissertativo argumentativo, e eu preciso ter essa noção muito objetiva para mim mesma. Por quê? Porque o meu texto inteiro, ele precisa estar coerente com essa tese, vai dialogar com a tese o tempo todo. Para isso, nós precisamos selecionar argumentos que sejam coerentes, estruturá-los de maneira coesa, mas sempre dialogando com a minha tese lá do passo 2. E o último passo, mas não menos importante, é estruturar, é construir e costurar a minha linha argumentativa para que o meu texto não seja um apanhado de argumentos, de informações e citações jogadas ali no meu texto que até tem alguma coisa a ver com o tema, mas não tem uma linha de raciocínio clara, objetiva e que seja bem costurada através dos mecanismos de coesão para de fato comunicar a mensagem que nós desejamos comunicar. Para isso, eu preciso ter um projeto de texto e na nossa próxima aula a gente vai entender com mais profundidade como entender o tema, refletir sobre o tema, interpretar os textos de apoio para começar a dar o nosso primeiro passo no final da aula. Então, o nosso primeiro passo para construir esse projeto de texto e alcançar um texto nota 1000 no Enem e nota máxima em qualquer vestibular. Beleza? Então, aula de hoje, retomamos rapidamente os critérios para atender a um bom texto e vimos quais são os 4 passos que nós vamos dar na sequência do nosso módulo para alcançar o nosso objetivo. Identificar o tema, selecionar a nossa tese, escolher que tese vamos defender, seleção de argumentos e a estruturação, construção da nossa linha argumentativa, beleza? Então eu te vejo na próxima aula. Até mais!